Fala galera, olha quem apareceu de novo, eu não sumi. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tive um problema pessoal muito sério com a minha esposa. Eu não vou ficar dando os detalhes aqui, mas resumindo, minha esposa fez um exame, o exame não deu muito certo. A gente correu no médico e aí acabou que o dia que eu estava programando para fazer todas as coisas foi o dia que a gente teve que ir ao médico, né, para resolver essas coisas. Chegando no médico, o médico deu uma acalmada no nosso coração, e falou: "Cara, faz o exame, que esse exame aqui não tá muito legal". Aí a gente conseguiu um encaixe para fazer o exame, refez o exame. E aí no exame, no novo exame, né, feito com um especialista, né, daquela situação, já não acusou nada, né, de grave. E aí a gente ficou tranquilo, mas a gente ficou nessa jornada aí durante a quarta-feira, praticamente o dia todo, e a gente ficou sabendo do resultado do outro exame na terça-feira. Então foi um momento que não tinha cabeça para fazer nada, era foco na minha esposa, né? Foco em fazer as coisas acontecer. Mas estou aqui de volta. O mercado abriu tem pouco mais aí de 1h30, são 5h10 da manhã. Eu já estava estudando para já entregar, antecipar as coisas da sexta-feira para a nossa live lá no Instagram no sábado. Né? Sábado teremos a nossa live, então estou tentando antecipar ao máximo para não sofrer tanto. E aproveitei que eu estava acordado, falei, cara, vou dormir. Ó, e hoje é dia do aniversário da minha esposa, hein? Vou acordar daqui a pouquinho ali para fazer uma surpresinha para ela, fazer um café da manhã. E aí depois eu dou aquela cochilada na sexta-feira aí, para dar tudo certo. Então, eu aproveitei que já estava acordado, falei, cara, eu vou fazer logo o vídeo, já acabei de estudar, tô com a cabeça fresca. Vamos trazer aqui para vocês as novas coisas de 2025 com o BI já funcionando, trazer para vocês o XG com questão de gols, as recorrências de que aconteceram até aqui e falar um pouco daí dos nomes que tem potencial aí na rodada e uma rodada que parece fácil, mas não é. Tem bastante nome interessante aí para essa rodada. Muitos nomes de ataque assim que possam ser dobrados. Meio campo, acho que na minha cabeça já tem ali um meio campo praticamente definido com três ou quatro nomes. Muitas opções nas laterais, mas vamos trazer aqui tudo para vocês num vídeo, tentar trazer o mais rápido possível para que fique aí legal para vocês, beleza? Bom, então vamos lá. Já vou aqui para a tela. Aqui é bom que eu já dou uma relaxada, né? É bom que eu arrumei aqui um OBS Studio para gravar. Melhorou pra caramba a qualidade do vídeo e melhora também o conforto que eu fico aqui na tela. Beleza? Acho que dá para vocês verem aí, né? Aqui, para quem não conhece, esse é o nosso Power BI, nosso BI criado, idealizado por mim, onde quem está lá no grupo tem acesso exclusivo. Isso aqui é melhor do que muitos sites que tem por aí e sites caros de apostas, enfim, melhor do que qualquer 1000 conteúdos que tem aí pelo mercado, porque aqui tá realmente os números que te interessam, que são importantes, que são interessantes e números que fazem, né, você tomar uma boa decisão naquilo que você tem para fazer. Então vamos dar uma geral aqui. Para quem não conhece, o conceito de XG, XGA, XG expectativa de gol é um indicador, né, que existe, que criaram no mundo da estatística de futebol, das apostas, que é qual a expectativa que o time teve em campo a partir das finalizações que o time teve. Então, cada finalização ela tem ali um valor, né? Que diz o seguinte: se o jogador chutou daqui com a perna tal, na situação tal, a, a chance, né? A possibilidade, o percentual de gol dele fazer um gol é de 15, 20, 30%, né? E aí a soma desses valores, elas geram a expectativa de gol. Ou seja, o que isso quer dizer?
se um time tiver muito volume ofensivo, muita finalização, tiver muito em cima, maior a expectativa de gol dele. Se o time finalizar pouco, né, for menos agressivo, menos perigoso, menor a expectativa de gol, né, do time. O que isso mostra o seguinte: isso quer dizer que o time vai fazer 2, 3 gols ou que o time não vai tomar gol? Não, porque aqui no Brasil, não só no Brasil, acho que no mundo como um todo, um time ele pode não produzir muito e aí num erro de defesa, numa bola parada, uma falta batida, pode acabar sendo gol. Um exemplo disso é o jogo que teve Flamengo e Vitória, por exemplo. O Vitória ele não fez nada, praticamente nada o jogo inteiro. O XG do Vitória nesse jogo foi bem baixo, inclusive, e o Vitória acabou fazendo um gol no Flamengo porque ali na hora o Elton Rato fez uma finalização, desviou, né, essa finalização desviou no Gerson, matou o Rossi, né, o Rossi estava na bola, inclusive, e aí matou o Rossi, a bola entrou. Então o Vitória não produziu finalização, não foi ofensivo o suficiente para ter um XG alto, o XG do Vitória foi abaixo de 0,5 e numa finalização conseguiu fazer o gol. Se você pega o XG dessa finalização, é um XG muito baixo, porque realmente ele foi uma coisa típica. Mas, quando a gente estuda e analisa essa parte de XG, XGA, gols sofridos, a gente entende um contexto geral do que está acontecendo. O que é esse contexto? A gente começa a ter uma noção, uma visão que é o seguinte: times que têm o XG baixo são times que não produzem muito e tendem, né, no longo prazo, não fazerem gols. Times que cedem pouco XG tendem no longo prazo a não tomar gols. E a mesma coisa ao contrário. Times com XG alto tendem a fazer gols, times que cedem XG alto tendem a levar gols. Então por isso que a gente começa a nossa análise por aqui, bem rápido, tá? A gente já está aqui 6 minutos falando, 7 minutos. Tô dando essa introdução aqui para vocês entenderem, porque senão posso falar aqui um monte de coisa e vocês não vão entender nada. E aí a gente vai primeiro, né? Aqui é a nosso dashboard de defesa. Só tem 4 jogos. É, os dois times, tem times ali que fizeram 2 gols. Nesse dashboard ainda não está atualizado o jogo de hoje do Cruzeiro e Bahia, então tem algumas discrepâncias ali em algumas situações, mas eu vou explicando para vocês ao longo do vídeo, tá? Então, beleza. Eu quero saber qual é o time que está batendo uma recorrência, e recorrência é aquela coisa que é algo recorrente, que acontece ou não de acordo. Então, se eu falo assim, a recorrência dessa situação aqui é de 100%, isso quer dizer que em 100% das vezes, no espaço amostral que a gente está vendo, pode ser 2 jogos, 3 jogos, 5 jogos, 10 jogos, em 100% desses jogos aconteceu aquilo ali, tá? Esse é o conceito geral para vocês entenderem. Então, eu quero saber quais os times que estão com uma recorrência de XG baixo, ou seja, estão conquistando pouco XG e estão cedendo pouco XG, e quais são os times que estão com uma recorrência de gols menor ou igual a 0, ou seja, times que não estão tomando gol e times que não estão cedendo gol. Então, quando eu olho aqui em times que não estão tomando gol, aqui apareceria 67% do Bragantino. Só que como ele está na mesma linha do Cruzeiro, esse BI aqui ele entende, ele meio que ele limita pela quantidade de jogos dos dois times. Então, como o Cruzeiro aqui só teve 3 jogos, ele está limitando o jogo do Bragantino. É uma parametrização que não é a mais correta, mas ali da forma que foi feita, acabou sendo assim. A gente até pensou em ajustar, mas no final das contas, daqui a pouco todo mundo vai ter a mesma quantidade de jogos, né? Então não tem muito para porque esquenta a cabeça com isso. Então, assim, o Braga não tá com 67, não tá com 50% aqui. Então, se você pegar aqui, ó, dos times que estão jogando fora de casa, tá? Na verdade, deixa eu até atualizar isso daqui, que isso aqui não tá. Agora sim. Um aqui, defesa, né? Ah, não, esse daqui acabou não atualizando. Atualizou aqui de ataque, mas não atualizou no outro. Mas beleza. Vocês vão entender aqui. É que tem umas coisas aqui, umas nomenclaturas que estão meio erradas. Aqui, por exemplo, é fora casa, deveria ser fora casa, tá casa fora. Só foi atualizado essa parte aqui, essa parte de defesa não tá. Mas vamos lá. Se eu coloco aqui a recorrência XG menor ou igual a 1 e 0, e aí eu estou entendendo o seguinte, aqui são os times que, na verdade, estão jogando em casa, tá?
e aqui os times que estão jogando fora. Só aqui em cima que está escrito errado. Então, assim, eu tenho alguns times que não estão tomando tantos gols assim. É, Fortaleza, por exemplo, nos últimos 4 jogos, em 2 deles não tomou gol. São Paulo em 2 deles não tomou gol. Fluminense em 2 deles não tomou gol. O resto ali, praticamente todos tomaram gol. E o Fluminense e o Fortaleza são os times que não estão cedendo XG. Ou seja, os adversários não estão conseguindo finalizar a ponto de chegar a 1 de expectativa de gol. O Fortaleza, em 3 de 4 jogos, os adversários não chegaram a XG de 1. E o Fluminense, em 100% desses jogos, o adversário não chegou a 1. E o Fluminense ele tem um match legal, né? Porque se você olhar o Vitória do outro lado, o Vitória em 3 de 4 jogos não conseguiu alcançar um XG de 1. O Vitória nos últimos jogos tem sido mais ofensivo, principalmente ali com a participação ativa do Mateuzinho, né? O Mateuzinho que depois que voltou de lesão, tem sido muito participativo, mas o Renato Gaúcho também tem conseguido, né, estabelecer ali bons jogos do Fluminense. O Fluminense que com o Renato Gaúcho só levou um gol. Já o Fortaleza pega o Palmeiras, que é um dos líderes do campeonato, ali dividindo ali a tabela com o Flamengo, e um time que não que conquista um XG alto e que faz gol. Então, assim, não dá para confiar no SG do Fortaleza. Esse SG do Fluminense acaba sendo um SG forte. E aí tem outros SGs aqui que a gente vê com relação a gols conquistados. Então, por exemplo, o Botafogo, em 4 jogos que fez gol em 2. Só que se você pega o Galo tomou gol em todos os jogos. Então também é um SG perigoso. O Inter só fez gol em 2 jogos e não fez gol de 4 jogos, só fez gol em 2. Mas você pega os adversários do Inter, pegou um Palmeiras, pegou um Flamengo, pegou um Fortaleza, inclusive quanto o Fortaleza poupou o time. Então talvez não traga tanta realidade. Enfrenta um Grêmio que tomou gol em todos os jogos, 100% dos jogos o Grêmio tomou gol, e o XG do Grêmio, assim, dos adversários ali que enfrentam o Grêmio, sempre acima de 1. Então também não dá pra gente confiar nesse saldo de gol do Grêmio. E aí entra o Sport. O Sport não fez gol em metade dos jogos que fez. E o XG do Sport bateu 75%. Inclusive, eu fui no jogo do Sport contra o Vasco. E mesmo contra o Vasco, que tem um time bem mais fraco, o Sport não produziu. E aquele gol ali que o Sport acabou fazendo foi um gol contra ali, uma infelicidade. Então, esse índice do Sport deveria ser ali, desses 4 jogos que fez, em 3 não levar gol. E aí, apesar do Corinthians estar levando gols, apesar do Corinthians estar cedendo XG, a gente teve a queda do técnico do Corinthians, né, do Ramon Dias. E aí, lógico, o interino é outra coisa, é outra história, eu acho que não muda, mas eu acho que contra o Sport pode ser que isso meio que entre a favor do Corinthians. E aí eu acho que o Corinthians pode sim segurar ali esse saldo de gols, mas eu não carregaria tanto. Eu pensaria ali, né, algumas peças que podem ser interessantes. Isso falando somente ali dos mandantes. Então, dos mandantes eu saio com Corinthians e Fluminense com potenciais de XG. Quando eu olho os visitantes, aí a coisa melhora um pouco, né? Porque olha só, o Palmeiras, em 4 jogos que fez, em 3 deles segurou esse XG, e em 3 jogos o adversário não chegou com XG a bater 1 de XG. Então eu acho que esse SG do Palmeiras é um SG viável. Palmeiras agora tem jogado bem, né? Depois ali do início de ano meio caótico, entra em abril e parece que faz um jogo ali um pouco diferente, né? Que aparenta, né, no entanto, ali a começar a fazer bons jogos defensivamente ali, adotou o esquema de 3 zagueiros, né? Talvez faltasse um pouco disso ali pro Palmeiras. Então deu uma organizada, tem ganho sem dar grandes espetáculos, né? Então ganhou ali do Internacional fora de casa de 1-0, um bom resultado. Então não tem feito grandes espetáculos assim, apesar, né, apesar dos pesares. E é um time muito sólido, então acho que esse SG do Palmeiras pode vir a acontecer. O Inter, que, como eu falei para vocês, o Inter sofreu gol na metade dos jogos,
mas na outra metade segurou. E o XG, né, cedido pelo Inter, que a gente chama de XGA, 75% desses jogos foi abaixo de 1. E o Grêmio, ó, não fez gol em metade dos jogos e o XG conquistado em praticamente todos os jogos, né, em 3 de 4 jogos, abaixo de 1. Então acho que esse SG do Inter aqui também é viável. E a gente tem o Flamengo, que apesar do Vasco, né, quando a gente olha o Vasco assim como um todo, o Vasco teve enfrentamentos assim com times muito fracos, né, no geral. Contra o Corinthians cedeu o SG, mas foi um time aleatório. Aí faz um jogo contra o Vitória, aliás, contra o Sport, que também não é um adversário tão gigante assim, né? Então, assim, se você for vendo ali, tem ali a questão do Payet, né? Que está numa situação, num momento muito bom, né? Fazendo gols. Perde ali para o Ceará, acaba fazendo gol, mas o Ceará também é um adversário muito frágil defensivamente. Então, assim, foram times, né, que enfrentaram, pegou o Santos numa época ali com Caixinha, que era um time que também tinha um setor defensivo muito ruim. Então, é uma situação, no geral, que o Vasco não pegou grandes times. E agora enfrenta o Flamengo no Maracanã. E o Flamengo, em todos os jogos que o Flamengo fez até aqui, o adversário do Flamengo não chegou a um XG de 1. E olha que coisa absurda. Eu vou descer aqui esse indicador para 0,4, tá? 0,4. Estou falando de 0,4 XG. 0,4 é um índice baixíssimo. Em 100% dos jogos, os adversários do Flamengo não chegaram num XG de 0,4. Se eu descer isso aqui para 0,3, você vai ver que em 75% dos jogos que o Flamengo fez, os adversários deles não alcançaram 0,3 XG. Isso mostra que o Flamengo está numa marcação muito boa, não permitindo que os adversários finalizem. Então, para mim, defensivamente, quando a gente olha XG, e lembrando que o gol que o Flamengo tomou do Vitória foi um gol meio que uma cagada ali, né, desse desvio, senão a gente estaria falando de um XG cedido abaixo de 3 de 75% e de 3 jogos que o Flamengo não teria tomado gol. Isso é muito reflexo, até falei isso num outro vídeo, da marcação imposta ali, né, treinada pelo Felipe Luiz. Então, para mim, esse SG do Flamengo é muito viável, inclusive eu acho que o Flamengo ele vai dar uma amassada no Vasco. E aí não é nada contra o Vasco, né? Antes que os vascaínos fiquem chateados, não é nada contra o Vasco, mas a gente já tem visto esse movimento de quedas de alguns técnicos, né? Inclusive o Carille tá nessa barquinha aí. Eu acho que o clássico vai acabar servindo para derrubar ele. A torcida já não tá muito afim do Carille mesmo. O Vasco não vem jogando bem. Não dá pra gente sacramentar, né, nada, porque clássico acaba sendo clássico, o time entra com outra visão. Mas o Vasco já não ganha do Flamengo em clássico, já tem aí, sei lá, 10 anos. E o Flamengo tá muito bem treinado. O Flamengo voltou com algumas peças muito boas, que é Pedro, Arrascaeta, né? Apesar das situações aí com o Bruno Henrique, jogou muito bem contra o Juventude, ok, era o Juventude, é um time bem mais fraco, mas vem mostrando força defensiva e ofensiva. E para mim o SG ele pode funcionar. Então, resumindo, galera, dos mandantes, Flamengo e Corinthians, dos visitantes, Palmeiras, Inter e Flamengo. Se a gente for botar aqui num patamar de escolhas, eu botaria Palmeiras e Flamengo ali em primeiro lugar, né, com relação a SG. Depois traria o Fluminense junto com o Corinthians, ali um pouquinho mais abaixo, e depois ali o Inter, né, porque a questão do Grenal também acaba, clássico também, mas o Inter tá bem melhor que o Grêmio, mas o Grêmio também manda embora. Acho que eu botaria o Inter ali junto com Corinthians e Fluminense no mesmo patamar. Para mim, o patamar ali no primeiro patamar vem Palmeiras e Flamengo, depois esses três times, tá? Então, para mim, são os 5 times ali que tem potencial de segurar. E aí, vamos lá para o contrário, que eu quero saber quais são os times que estão conquistando e cedendo XG e que estão conquistando e fazendo gols, né? Então, quando a gente pega aqui,
nesse sentido, a gente está vendo que dois times que estão tomando 2 gols em casa, e aí eu quero saber 2 gols, porque saber de time que está tomando gol direto, quase todos os times estão tomando gol, né? Você pega aqui, ó, dos times de casa, se a gente pega os 4 jogos, eu tenho 6 times que tomaram gols em praticamente todos os jogos. Então, mais da metade. E se eu pego a galera que está jogando fora de casa, aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui o Bahia bateu 100% e aí o Ceará também tomou gol, né? Então entra aqui no 75% Ceará também. Então também tem 6 times que estão levando gols direto. Mas eu quero saber os 2 gols, porque aí eu vejo realmente defesas que estão sendo mais fracas, defesas onde o meu potencial de gol aumenta. Então do lado do mandante, eu tenho Galo e Grêmio tomando gols, né? Então ali eu tenho que olhar ali para os ofensivos de Botafogo e Internacional. Então tem o Igor Jesus que pode acontecer. Mas esse jogo do Galo aí eu não sei, eu acho que pode ser um jogo com o Botafogo mais equilibrado, né? Acho que essa questão do Galo tomar gol é porque o Galo vai muito para cima, mas contra o Botafogo talvez tenha uma postura diferente, tem esses pontos. O Grêmio eu acho que não, o Grêmio já estava muito mal treinado, antes até o Renato Gaúcho já não conseguia resolver muito essa questão defensiva do Grêmio. Pode ser que o Grêmio adote uma postura super defensiva contra o Inter, mas eu acho que ali ofensivos do Inter podem se dar bem. Por exemplo, o Alan Patrick, o Ener Valencia, o Bernabé, são nomes ali muito interessantes para essa rodada. Aí a gente desce um pouquinho, quando ao invés de a gente falar de cedido, a gente fala de conquistado. E dos times, né, que estão jogando fora de casa, olhando ali o, todos os jogos, né, a quantidade de jogos seguidos, a gente tem um Ceará fazendo gol em todos os jogos, em quase todos os jogos, né, 3 de 4 jogos, não fazendo gol, fazendo 2 gols. Então, em 3 de 4 jogos, o Ceará fez 2 gols e o Flamengo, né, que em 3 de 4 jogos também fez 2 gols, sendo que esse XG do Flamengo aí extremamente forte, né? Quando você vê ali o XG conquistado pelo Flamengo acima de 1,5, praticamente todos os jogos o time do Flamengo gerou essa expectativa de gol alta. Ou seja, o Flamengo está produzindo, o Flamengo está finalizando e o Flamengo tem feito gols, né? Então isso é bem interessante para a gente olhar. Já o Palmeiras está ali na metade do caminho, né? Isso aqui na parte de cima, pessoal, são jogos seguidos, tá vendo? Ó, gols seguidos, tudo seguido. Por quê? Porque aqui na parte de baixo, eu nem olhei muito lá na questão do mando de campo para a defesa, mas a gente vai falar um pouco aqui desses times jogando fora de casa ou em casa para a gente ter uma noção, tá? E aí, quando eu vejo os times que estão jogando fora de casa, o time que mais levou 2 gols, né, de forma recorrente, foi o time do Vitória. O Vitória, em 3 jogos de 4, levou 2 gols. E aí pega o Fluminense, que metade desses jogos fez 2 gols. Então, assim, ofensivos do Fluminense, o Arias, o Cano, né, até os laterais ali do Fluminense vem se destacando, vem fazendo alguma coisa. Então, acho que isso é interessante. Ali os outros dois, né, Sport e Santos, estão em 50%. Quando eu entro no mando de campo, olhando dos times que estão jogando em casa, aí a gente está falando de um jogo só. Aí eu acho que não tem muito sentido. Mas quando a gente pega os 2 jogos e a gente pega um 100%, aí é interessante a gente olhar. Então, por exemplo, o Ceará e o Vitória, em 100% dos 2 jogos que fizeram fora de casa, levaram 2 gols. Então eu tenho que olhar para os ofensivos do Bahia. Eu acho que o Lúcio não sei se volta, né? O Lúcio foi cortado de novo ali para o jogo contra o Cruzeiro. Mas se o Lúcio for para o jogo, acho que o Lúcio é muito bom. Acho que tem o Eric Pulga, acho que tem o Jean Lucas, até o próprio Everton Ribeiro e o Luciano Juba, que é um dos principais laterais com relação ali à participação em gol por parte do Bahia. Hoje não fez nada, a Bahia entrou com um time ali também um pouco alterado, deu uma poupada. O Juba jogou de novo. Não sei se o Juba vai jogar, né? Porque tá numa sequência muito pesada de jogos. Tem ali tem jogo no meio de semana, então isso daí pode acabar de certa forma impactando e o Bahia dá uma segurada ali contra o Juba, contra o Ceará, enfim, tem que dar uma olhada aí nas notícias para ver o que vem e o que não vem. Mas Ceará e Vitória são os únicos nesse sentido que estão 100%. E aí quando a gente olha os gols pró da galera que está jogando em casa,
eu tenho Juventude e Vasco fazendo 2 gols em 100% das vezes jogando no mando de campo. Mas lembrando que o Vasco não está jogando em São Januário. Então esse 100% é um viés de São Januário. O Vasco está jogando no Maracanã, que é a casa do Flamengo, e que por acaso, jogando fora de casa, né? Que o Flamengo não está jogando fora de casa, está jogando em casa. O Flamengo que fez gol 100% dos jogos em casa, meteu 6 no Juventude, foi 1-1 contra o Internacional. Poderia ter sido 2, o Juninho perdeu um gol na cara ali, mas é absurdo, né? Porque em 4 jogos o Flamengo meteu mais de 2 ou mais gols em pelo menos 3. E aí quando a gente olha fora de casa, o Flamengo tá batendo 100%, mas o Flamengo tá jogando em casa. Então aqui, dos 100% de gols feitos, a gente ainda tem ali um viés do Juventude, mas o Juventude não tem jogadores muito interessantes ali para essa situação. Então, pessoal, eu acho o seguinte, olhando aqui no geral, eu vejo assim, potencial, né, para a gente colocar ofensivos do Fluminense, como eu falei, Arias, Cano e companhia, ofensivos do Corinthians, porque o Sport está batendo 50%, apesar do Sport não ter ali 2 jogos fora de casa cedendo acima de 2, e você não ter o Corinthians também conquistando, mas metade dos jogos que o Sport fez aqui ter levado 2 gols, é um índice importante, apesar, né, que o Sport fez alguns bons jogos, e tem essa questão do Corinthians, né, de ter perdido o técnico, mas eu acho que ofensivos do Corinthians ali são interessantes. O Santos eu já acho diferente, o Santos estava levando 2 gols direto, já mudou um pouco a postura no último jogo, então não sei se dá para a gente contar muito com isso. Quando a gente olha para o Ceará jogando fora de casa, os 2 jogos que fez fora de casa, o time levou 2 gols, então deveria estar com 50% ali. Então você tem ali ofensivos do Bahia, Lúcio, Jean, Everton Ribeiro, Juba e por aí vai. Então também acho que são interessantes para a gente olhar. E por parte ali, né, dos mandantes e visitantes, acho que teria ali um potencial dos ofensivos do Botafogo, né, pela quantidade de gols sofridos do Galo. Então talvez fique de olho ali no Savarino, no Igor Jesus, né, apesar de achar um jogo mais difícil. O Grêmio cedendo também 2 gols de forma recorrente, então o Ener Valencia, um Alan Patrick, né? Eu acho que é importante. E o Flamengo conquistando uma quantidade muito grande de gols. Eu acho que é tempo de malvadão. Eu colocaria isso, né? Na minha cabeça, eu acho que é tempo de malvadão. Tá? Então ficaria com isso ali na cabeça de vocês. Fora, né, que eu tenho um Ceará também que vem conquistando gols de forma contínua e um Bahia que vem numa recorrência alta com relação a gols. Beleza? Então, assim, pessoal, acho que no geral é isso aí, né, que a gente tem. Vou entrar aqui no Cartola e aí a gente vai pegando aqui algumas recorrências e algumas coisas. Mas eu acho que eu nem vou falar muito das recorrências, porque eu acho que isso daqui fica, né, para quem realmente é lá do plano. E aí, se eu precisar olhar alguma coisa aqui de recorrência e tal, eu recorro aqui a essa situação. Mas eu acho que não vai ser ali necessário, tá? Bom, vamos lá. Uma das coisas que eu quero recorrer até aqui é falando de goleiros. Aqui eu vou diminuir aqui um pouco o zoom para entrar na tela. Acho que não precisa de 100, mas botar um 120 aqui. E aí quando eu falo, né, de defesa de goleiro, e aí eu falo da parte de defesa cedida, olha que interessante, né? Quando eu olho isso daqui, e aí depois aqui a gente está falando, ó, na direita, eu estou falando do mando de campo. Só que aí eu vou ter que, para pegar os 2 jogos do mando, eu vou ter que colocar aqui 2 jogos, porque ele está fazendo também uma conta que não deveria fazer, tá? Então aqui eu tenho que colocar os números exatos dos jogos para ter uma visão legal. Quando eu coloco 5 defesas, olha o Atlético Mineiro. Dos 4 jogos que o Atlético Mineiro fez, em 75% deles o Atlético Mineiro cedeu 5 defesas, né? E aí, assim, é um negócio extremamente alto, né? Se eu pegar aqui o escala 10, deixa eu pegar aqui o escala 10 para vocês. E eu abri ali o cruzamento, né, de scout em defesa, você vai ver exatamente isso. Ó. O Galo é o time que mais cedeu defesa,
né, para o adversário. E o Vitória é o time que mais conquistou defesa. Então, quando eu pego o Galo aqui, ó, nos últimos 4 jogos, eu tive contra o Santos, Brasão com 4 defesas. Contra o Vitória, eu tive o Lucas Arcanjo com 9. Contra o São Paulo, 6. E contra o Grêmio ali, mais 6. Então, se não sair um gol cedo por parte do Grêmio, olhando ali na base da recorrência, o Galo é o time que mais cedeu defesa para goleiros, tá? E aí, pessoal, olhando aqui, o John é um goleiro muito bom para defesa. Tá com o mínimo para valorizar alto, né, de 5,70. Um preço mais alto também. Eu, por exemplo, fui muito mal nessa rodada, né, em virtude da situação que aconteceu com minha esposa. Azar, né, pelos jogadores do Flamengo não jogarem. Mas, cara, não tem muito o que fazer, né? No final das contas, escolhi com o Neymar, dei alguns erros. Mas para quem já tá com 130, 140 cartoletas, cara, já tem uma quantidade boa de cartoletas e não precisa pensar em dar uma valorizada ainda. Então eu gosto muito do John nessa rodada, principalmente para quem gosta de goleiro de defesa. Eu acho que o John tem uma chance boa de ir bem. Principalmente fora de casa, é um goleiro que vai bem fora de casa, né? Então, 2 primeiras rodadas ele fez 8,9, aí depois fez 1,60, agora fora de casa fez 0,80, né? Então, assim, mas eu acho que contra o Galo, que é um time que finaliza muito, um time que vem cedendo defesa, o John pode sim fazer ali 4, 5 defesas. A gente está falando de 1,30 por cada defesa, então 4 defesas daria 4, mais 1,20 daria 5,20 se ele toma um gol. 4,20 menos ficaria ali com 4,20, né? Porque aí perde o SG, toma um gol. Então esse 4 ficaria com 5,20 menos 1, 4,20. Então é uma pontuação boa. E se por acaso for um 0-0, já que o Galo não tá lá essas coisas, e o Botafogo também tá meio barra, meio tijolo, e acredito que o Botafogo deva assumir uma situação um pouco mais equilibrada, como foi contra o Palmeiras, por exemplo, o John pode ser esse goleiro que dê essa mitada. De resto, pessoal, acho que a gente segue muito naquela linha que a gente falou de saldo de gol, né? Então, quem são os times que têm chance de saldo de gol? Fluminense, Flamengo, Corinthians, né? Que a gente chegou a falar do Corinthians. Falamos do Inter também e do Palmeiras. Então, esses são os goleiros aqui que eu acho, que eu entendo, né, que tem bons potenciais ali para segurar o saldo de gol. Goleiros que enfrentam o Bragantino costumam fazer defesas também, então teria o Cássio ali como um postulante também para fazer essa defesa. Então, eu tenho ali uns 6 goleiros que eu acho que são interessantes. Se você não tem dinheiro, né, obviamente, você tem que optar pelo mais barato. Então, por exemplo, o Donelli é um goleiro bom para quem está precisando de dar uma segurada e buscar cartoleta. O Antony é um goleiro bom também, que você que está precisando. Inclusive, o Sport é um time que geralmente faz de 2 a 3 defesas adversário. O Corinthians teria que segurar esse SG. Para mim, um SG forte, como eu falei para vocês, é o do Rossi e do Everton. Então, eu que estou com 126 cartoletas, eu não posso dar mole. Então, provavelmente eu vou com o Donelli. E aí, pessoal, é aquilo que eu falo para vocês. Vocês não têm dinheiro, não têm grana, tá? Procura jogadores baratos. Eu, por exemplo, fui com o Muralha na última rodada. Muralha valorizou 1,30, custava muito pouco. A gente já não tem um goleiro abaixo de 3. Teria que ir com o Muralha de novo. Eu não sou muito fã de ir com o Muralha, assim como eu não sou muito fã, por exemplo, de ir com o Gustavo. Mas entre o Muralha e o Gustavo, eu acho que o Gustavo é mais interessante. Apesar que o Juventude vem levando gols, né, jogando em casa. Mas jogando em casa é um time muito forte. Mais o Mirassol ainda, né, como eu sempre falo, o Mirassol é um time muito propositivo, é um time que vem para tirar SG, então eu fico com um certo receio. Então, desses mais baratos, eu gosto do Donelli e do Antony, apesar do Corinthians estar tomando gol. O problema do Donelli é que eu também tenho um bom potencial para lateral, né, que é o Anguilhéri ali, que vai marcar de certa forma, talvez marque ali um dos Lobato, né, o Lene Lobato, que é um jogador que perde muito, muito posse.
Mas eu tenho outros laterais que são interessantes. Então, assim, vou botar na base aqui o Matheus Donelli por enquanto, para encaixar as cartoletas e depois a gente vai fazendo essa visão. Mas os goleiros, no geral, ali, para mim, são aqueles. Se a gente tiver que fazer um top 5 ali de goleiros, eu gosto do Fábio, né? Eu até esqueci o Fábio, né? A gente tem o Fábio, que é o Fluminense. Eu gosto do Flamengo. Eu vou botar aqui, né? Todos aqui que a gente chegou a comentar. E aí eu falo para vocês um pouco ali dessa questão dos cortes para a gente. Opa, do Palmeiras, para a gente ter essa visão. Então, ó, eu tenho essa penca de goleiros. Quais são os goleiros que eu tiraria? O Cássio, eu acho que não vale muito a pena a gente colocar aqui. Apesar do Bragantino estar cedendo bastante defesa, os goleiros para defesa seriam Cássio e John, né? Na minha visão. O Cruzeiro, ele fez um jogo muito bom contra o Bahia. A gente tem que entender se isso vai perdurar ou não. Então, nesse primeiro momento, eu tiraria o Cássio, ficaria com esses 6 goleiros aqui, a princípio. O Fábio, como é um jogador muito caro, né, a gente está falando de 11 cartoletas num goleiro e 8,78 para valorizar, eu acho muito caro. Então, eu ficaria com esses 5 goleiros aqui. Minha indicação top 5 seria esses 5 goleiros aí. E aí vai muito do que você consegue encaixar nas tuas cartoletas. Então, pô, tô com pouca cartoleta, Donelli ou Anthony. Ah, tô com cartoleta sobrando. Pô, quero um goleiro para defesa. É o John. Não, eu quero um goleiro com o viés de SG, podendo acontecer algumas defesas. Então é o Rossi e o Everton, tá? Então acho que para mim é mais ou menos essa situação aqui. Beleza? Bom, quando a gente vai para zagueiro, a gente tem que seguir a mesma lógica que a gente está falando com relação a SG, né? Então, quem são os SGs prováveis? Fluminense, Flamengo, Corinthians, Inter e Palmeiras. Esses são os SGs possíveis. Eu tenho times que são falhos na marcação da bola aérea? Tenho. Mirassol é um time falho na marcação da bola aérea. Eu tenho o Bragantino, que é um time fraco na marcação da bola aérea. Eu tenho um Santos, né, que também é fraco na marcação da bola aérea, que eu posso me dar bem ali, por exemplo, com N situações. Então eu vou botar aqui um São Paulo e um Cruzeiro nessa lógica para a gente falar um pouco desses times com relação aos confrontos, tá? E aí a gente faz a nossa escolha, beleza? Vou botar aqui zagueiro, né, dessa galera. Então, por exemplo, o Fluminense. O Fluminense, ele tem o Freitas e ele tem o Inácio. São jogadores que são, vou botar aqui, ó, baseado por preço. O Freitas é um dos zagueiros mais baratos, mas ele não faz nada. É um cara que não consegue fazer muita coisa ali. É um cara que, se você pega, não tem desarme, ó. Você pega aqui dele, ó, tem 2 aqui jogos com SG, não desarmou nada até agora dentro dos jogos. Então tem 2 jogos sem sofrer gol, cometeu 2 faltas, então um zagueiro muito fraco com relação ao desarme. Então é um zagueiro que depende muito da questão do saldo de gol. Não descarto ele pelo fato do valor. Se você tá com a cartoleta baixa, é um zagueiro que vale você colocar. Agora, o Ortiz eu acho que agora joga contra o Vasco, né? Apesar, eu não sei se mantém o Ortiz ou se ele vem com o Danilo. Se ele vier com o Danilo, eu acho o Danilo muito bom para rodada. Só que custa 17 cartolitas. O Danilo que fez 17 pontos na última rodada já era um zagueiro caro, já custava 13 cartolitas. E para mim seria assim, a melhor opção da rodada, porque o Danilo é um jogador que desarma, é um jogador que tem posicionamento de área, né? Então só que custa 18 cartoletas. É maluquice a gente colocar um zagueiro de 18 cartoletas, até para quem tem cartoleta nesse momento. Mas por quê? Porque o Vasco é um time muito fraco na bola aérea e o Danilo é esse cara que ataca a bola. Se não for o Danilo, for o Léo Pereira é o que vem também fazendo gols, né? Ó, finalização mais até do que o Léo Ortiz. O Léo Ortiz não tem nenhuma finalização até agora.
Então, na minha visão, o Léo é um zagueiro que eu gosto muito para rodada. Custa menos de 10, precisa de 7 para valorizar, tem uma possibilidade ali de gol de cabeça, e tem a questão do SG. Como ele está em dúvida, eu vou deixar aqui o Léo Ortiz porque está custando 4,90, é baratinho, acho que o Flamengo pode segurar SG. E essa dobra aqui na zaga pode ser interessante. Como a gente aqui monta um time base, né? A gente não monta o time completo, fica a dica aí para quem tem grana, fazer ali uma dobra com o Léo Pereira para tentar pegar esse gol de zagueiro, tá? Eu acho interessante. Ou até mesmo o Danilo, se você tem muita grana. E aí vamos para as explicações. Então, por exemplo, Corinthians. Eu vou botar aqui o Freitas, vou marcar o Freitas, vou marcar o Léo Ortiz. O André Ramalho é um zagueiro meia boca, então eu pularia ele. O Mikael, eu acho que o Mikael é um jogador interessante. Eu vou mostrar aqui o Mikael e vou deixar aqui. O Vilauba fez hoje uma pontuação muito boa, né? Fez 11 pontos. É um jogador que desarma bem, né? Então é interessante a gente olhar um pouco para isso. O Vilauba também acho que é um jogador que vai para a área, né? Então se a gente colocar aqui os scouts de ataque, o Vilauba teve uma bola na trave, coisa que o Fabrício Bruno também aparece, né? Mas mais menos, um pouco menos. A gente tem uma falha muito grande do Bragantino na zaga, e não é muita loucura você colocar o Vilauba. Eu acho que não tem muito o viés do saldo de gol, mas o Bragantino não é essa Coca-Cola toda, e também eu não sei se o Vilauba joga ou não joga. Ele jogou 2 jogos seguidos, indo muito bem, eu acho que pega a vaga ali, custa 6 cartoletas. Se você está preocupado com valorização, é um zagueiro preocupante, né? Porque precisa de 5 para valorizar. Então você pode dar essa segurada ou não. Aqui, pessoal, eu vou falar de 2 nomes, né? Falando do Palmeiras em si, o Palmeiras nessa linha de 3, aqui pode entrar o Fux, que é um zagueiro jogando de lado. Mas o Mikael, que eu gosto muito, ele joga ali no lado esquerdo e ele pode pegar ali o Marinho, ele pode pegar o Pikachu, né? Ele pode pegar alguns jogadores. Então, o Mikael eu vejo como uma excelente opção, mais até do que o Bruno Fux, tá? Então eu vou deixar só ele aqui. Do São Paulo, nessa mesma situação, que é uma linha de 3 que entrou contra o Botafogo assim, tá? Não sei se contra o Santos o São Paulo vai manter a mesma situação. Mas o São Paulo, né, que tem essa linha aqui de três jogadores, o que me chama muito a atenção com relação a isso é o Ferrarese que vai pegar o Guilherme. Então o Ferrarese pega o Guilherme e tem aí uma grande chance de desarme, né? Então, do São Paulo, tem o Juan, tem um monte de coisa, mas o Ferrarese nem tá aqui, tá? Mas eu vou até pegar aqui e tirar os prováveis, porque, opa, porque eu acho que o Ferrarese, aí depois a gente junta aqui para pegar. Eu acho que o Ferrarese realmente é um nome ali forte e precisa de pouco para valorizar, precisa de 3,52. Então a chance do Ferrarese ter desarme é uma chance muito boa, tá? Deixa eu voltar aqui e depois a gente volta ali para os favoritos. Inácio também acaba sendo bom, né? Muito pelo processo. O Félix Torres, eu gosto muito dele. É um zagueiro muito bom de média básica. Você vê que fez 3,40 num jogo, 8,80 em outro, segurou SG, né? Ali contra o Vasco, mas teria feito 3,80. Então, um zagueiro bom de média básica contra um esporte que acaba cedendo. E eu colocaria aqui o Léo Pereira, né? Ou o Danilo, mas o Danilo realmente é muito caro. E aí, pessoal, na zaga como um todo, olhando ali os times e tal, eu tenho os meus favoritos, que são esses aqui, né? São esses zagueiros aqui que eu acho interessante. Na minha média básica, né? Quando eu coloco ali para questão de cartoleta, o Léo Ortiz ele já está no meu time. E aí vou decidir ainda qual é esse outro zagueiro.
acho que eu devo ir com o Mikael, eu gosto muito do Mikael, ou, né, ir ali com o Ferrarese por causa do Guilherme, né? Então acho que pode ser que o Ferrarese se dê bem com a questão dos desarmes, como ele custa 8, talvez, não sei se eu olhe tanto para ele. Eu quero ir com um zagueiro mais baratinho ali, um Mikael que vai de lado de campo, que tem ali um Palmeiras que segura SG, ou até mesmo um Léo Pereira para essa brincadeira. Beleza? Bom, base feita, vamos para os laterais. Aí, pô, lateral tem bastante gente aqui, né? Que eu acho que é interessante, tá? E aí eu vou falar um pouco, vou falar aqui, olhando aqui, marcando aqui, porque eu acho que é melhor. Então, assim, para mim, Corinthians, Anguilhere, ótimo lateral para rodada, pega o Lene Lobato, chance de desarme muito alta, pode segurar um SG. Flamengo, tanto Ayrton Lucas quanto o Wesley, grande chance de ir bem. Talvez o Wesley possa ser poupado ali pro Varela. O Wesley, ele pega ali um pouco do Nuno Pereira, né, que cede um pouco de posse. Pega um pouco ali do Lucas Piton, que é um jogador que deixa bastante espaço. A mesma coisa acontece com o Ayrton Lucas, né, que tem PH ali que cede muita posse de bola. Um Garré ou principalmente um Adson, se for o Adson para o jogo, perde muita posse. Então, os dois laterais aqui do Flamengo com potencial gigantesco. No Internacional, quem é o lado do desarme é o Brian Guirre, pegando ali o Amuzu, que é um jogador que perde muita posse de bola. Os dois lados de campo do Grêmio são lados muito frágeis, né? Então, com muitas possibilidades ali de gols e assistências. Então, tanto Bernabé quanto a Guirre são ótimos laterais para a rodada. Ah, Pardal, só que aí você já falou 5 laterais. Porque realmente tem muito potencial e vai ser difícil a escolha de lateral para essa rodada. Juventude aqui eu acho que não tem, Botafogo e Galo também acho que não tem, São Paulo e Santos acho que também a gente não olha. A gente poderia até olhar ali para o Fluminense, Samuel Xavier está indo muito bem, né, e todos esses pontos, mas dado ali o que a gente tem de opções na rodada, acho que também não vale. E aí a gente chega no Piquerez, que está jogando muito, que está sendo muito participativo, que está jogando mais à frente, que pode pegar ali os desarmes do Marinho junto com o Mikael. É o jogador que está batendo pênalti, é o batedor de pênalti oficial do Palmeiras. Enfim, acho que tem ali uma penca de coisas que podem apoiar a questão do Piquerez. Obviamente, a gente tem o Juninho Capixaba pegando o Wanderson, que é um jogador que perde posse. Acredito que o Fagner vá para o jogo, não o William, né? O William meio que se machucou. O Fagner está jogando bem. E o Juninho Capixaba está numa fase muito boa, uma média básica absurda, jogando em casa, que pode acabar se dando bem. Bahia e Ceará, a gente tem o Juba, né, que é o principal jogador ali em questão de participação em gol. Tá? Então, quando a gente olha ali para a lateral, deixa eu cortar geral aqui, a gente tem os nossos principais, né, que na minha visão seriam os laterais do Flamengo. Eu tenho potencial ali na questão do Corinthians, eu tenho o Capixaba e eu tenho o Piquerez. Fora os laterais do Inter, né, que são laterais muito ofensivos. Então, para mim, esses são os melhores da rodada. Então, vou botar aqui, ó, o Anguilhere, o Aguirre, Ayrton Lucas com o Wesley, Juninho Capixaba com o Piquerez e o Bernabé. Só fica de fora ali mesmo o Andrés Hurtado. Então, assim, obviamente que eu tenho potencial num René, eu tenho potencial num Juba, eu tenho potencial num Escobar, por exemplo, do Santos, que é um lateral bom para rodada, mas eu tenho que ficar ligado aqui nesse Escobar. Duas coisas. Primeiro, ele joga fora de casa, mas isso é bom, porque jogando fora de casa ele tem mais chance de fazer desarme. E quem vai ser esse ponto aqui? Porque o Matheus Alves não cedeu quase nada para desarme. O Luciano cede pouco, mas se jogar o Lucas lá, Lucas Fernandes, Lucas alguma coisa, Lucas Almeida, esse cara aí realmente perde muita posse e o Escobar cresce muito. Apesar de achar que o Santos, mesmo fazendo um bom jogo, né, em casa, eu acho que jogando fora de casa pode dar ali uma arregada, né, nesse ponto. Tá? Então tem também ali um Escobar, tem um Ranieri, tem um Aguirre e tal. Então, assim, no final, eu tenho esses jogadores aqui que são mais interessantes. Desse daqui, talvez eu tiraria o Aguirre, apesar do Aguirre ter muito potencial de desarme
e tá jogando, né? Ser muito mais barato que o Bernabé. Então, assim, se você tiver dinheiro, cara, vale com o Bernabé. Se você não tiver dinheiro, aí não dá muito para saber o que vale. Na minha visão, eu acho que vale muito a pena você dobrar essa zaga do Flamengo. Como eu falei, eu acho que é tempo de malvadão. E aí, entre o Ayrton Lucas e o Wesley, depende muito do que você quer, né? O Wesley custa mais caro. Eu vou marcar aqui o Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas eu tenho certeza que joga, porque o Alexandre já falou. O DM do Flamengo já falou que o Alexandre não volta para esse jogo. E como o Ayrton Lucas pega o PH, que é um jogador que cede posse de bola, é, tem ali também muito espaço para atacar e tal, acho que o Ayrton Lucas pode acabar se dando bem. Mas eu gosto também dessa dobra do Flamengo. Se você triplicar o Flamengo na zaga, eu não acho ruim, tá? Mas eu acho que tem outros laterais. Aí você vê, se você bota um Juninho Capixaba, precisa de muito para valorizar. Eu gosto muito do Piquerez, então essa zaga ali de Piquerez e o Ayrton Lucas, o Piquerez e o Wesley é uma zaga boa, né? Apesar do Piquerez jogar fora de casa, a gente tem que ter isso em mente. Eu colocaria um do Flamengo, porque eu acho que realmente a forma que o Flamengo joga potencializa muito o saldo de gol do Flamengo. E aí, de resto, escolheria, né? Todos esses daqui eu acho que são bons. Na minha base, vou deixar esse daqui, o Ayrton Lucas, porque, como eu falei, tô dando uma economizada, depois se sobrar alguma coisa eu mudo. Meio campo, deixa eu tirar aqui todos os pontos. Bom, quando eu falo de meio campo eu tenho alguns potenciais aqui interessantes na rodada, tá? Quando eu pego aqui meio volante e eu vou aqui para os especiais, e nesses especiais eu olho a questão de participação em gol para meio e volante, eu vejo o seguinte, nos 4 jogos que tiveram até aqui, eu tive alguns times que cederam participação em gol para meio e volante, né? Praticamente todos os jogos. Então tive ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. Quais foram esses times? Santos, que pega o São Paulo, mas não tem um meia muito forte. Mas aqui ó, aparece o Vitória, né? E aí, se aparece o Vitória, eu tenho que entender que os meias que enfrentam o Vitória têm potencial de ir bem. Quem é esse meia que enfrenta o Vitória? O Lima, né, enfrenta o Vitória, mas o Lima só teve um jogo bem. E quem é que voltou, né, com gol, com assistência, fazendo média básica? Quem é um dos principais meias do Fluminense? É o Arias. Aí esse cara aqui já custa 16 cartoletas, precisa de 14 para valorizar. Então esse cara aqui vai ser um cara caro. Então você vê que, pô, eu tava economizando aqui e aqui, ó, já deu uma porrada. Eu tava com 107. Aqui já deu uma porrada onde eu vou ter que gastar com Arias. E aqui eu acho que realmente vale a pena, porque, pô, a gente tá falando de 75% dos jogos que o Vitória fez aqui cedeu uma participação em gol, né? Quando eu coloco 2 participações em gol, o time que em 3 de 4 oportunidades cedeu participação em gol foi o Grêmio. E do outro lado eu tenho um Ceará, tá? Então, se você quiser colocar um Everton Ribeiro ou um Jean Lucas, olhando aqui, né, para o Bahia, por exemplo, não é nada absurdo. O Everton Ribeiro aqui, ó, fez 4 pontos agora, de básico, jogando. E o Jean Lucas fez 3,20. O Jean Lucas é um jogador que costuma fazer isso. O ponto bom do Jean Lucas e do Everton Ribeiro é que ambos são baratos. Apesar que o Everton Ribeiro precisa de 6 para valorizar, o Jean Lucas precisa de 4. Tá? Então, assim, olhar ali para o Bahia, entendendo que o Ceará, em metade dos jogos que fez, cedeu 2 participações em gol, é algo muito interessante. E aí tem o Grêmio. O Grêmio, em praticamente todos os jogos, cedeu participação em gol. Tem o Grenal, isso daí me deixa meio encafifado, mas quem é um meia de destaque do Internacional? É o Alan Patrick, que mesmo não fazendo nada, né, em gols e assistência no último jogo contra o Palmeiras, ainda assim saiu de campo com 5,5. Então, dado ali a estatística que a gente tem, cara, eu acho que o Alan Patrick é muito forte. E, obviamente, né, se eu tô falando que é tempo de malvadão, o Arrascaeta, com 22 cartoletas e com um mínimo para valorizar com 15, ele passa a ser um jogador muito interessante. E aí olha a minha situação como é ruim, né?
Porque a galera que está com 135 cartoletas, 140 cartoletas, nesse momento teria sobrando 64 a 70 cartoletas. Quando você pega 64 a 70 cartoletas para 6 posições, pô, é ótimo, né? Eu tenho agora 54 cartoletas para 6 posições. Então vou ter que, por isso que eu preciso dar uma economizada na zaga, né? Para que eu consiga dar essa equilibrada aqui. Até para conseguir botar o Wesley, se eu quiser, um Juninho Capixaba e por aí vai, tá? Mas isso aqui eu tô falando da base e a minha base realmente é essa daqui. Eu acho que o Ayrton Lucas é tão forte quanto o Wesley nessa situação, tá? E aí, pessoal, para mim é muito isso aqui, porque são os principais. Quando eu coloco aqui participação em gol, aparece o Grêmio, né, como eu falei, em 100% dos jogos que o Grêmio fez, cedeu participação em gol para meia. Eu tenho um Santos, mas eu não tenho do outro lado. Eu tenho um Vitória, e aí eu tenho o Arias. Eu tenho um Ceará, como eu falei, tem a questão do Bahia, Mirassol. Eu não tenho muito jogador do Juventude ali no meio-campo. Bahia cedendo muito, se você quiser dar aquele tiro no Mugni. O Galo também está cedendo muito, entra aqui um Savarino. E o Corinthians cedendo também bastante, só que o meia do outro lado ali esqueci até o nome dele, é o Lucas, Lucas Lima, mas tem o Sérgio Oliveira, que é uma boa opção para a rodada também. Sérgio Oliveira volta, né? Acho que pode ser um nome interessante. Um outro nome que eu acho interessante para a rodada é o Lucas Silva, do Cruzeiro. Né? O Red Bull é um time que perde muita posse de bola e tanto ele quanto o Romero podem se dar bem com essa questão de desarme. O Bragantino é um time que defensivamente está certo que vai com o Matheus Fernandes, Pedro Henrique, mas acaba dando de vez em quando uns moles para meio campo. Mas eu gosto dessa formação, fora os nomes aí que eu falei para vocês. Então, assim, Jean Lucas, Lucas Silva, Sérgio Oliveira, né? Acho que são jogadores bons. E por parte, né, dos meias ofensivos, a gente tem Everton Ribeiro, a gente ainda tem o Gerson, né, que é jogador ali um pouco mais barato, mas eu gosto muito dessa formação, um meio que tem muito potencial de ir bem, mas também muito potencial de perder cartoleta. Bom, quando eu for para atacante, estou correndo assim, pessoal, porque o vídeo já está com quase uma hora aqui para vocês, né? Então, quando eu vou para atacante, eu quero ver gol de atacante, né? Apesar de eu querer também saber de participação em gol, mas eu quero ver gol. Então, quais são os times que estão tomando gol de atacante de forma recorrente? Ceará, então tem o Lúcio Rodrigues e Eric Puga. Mirassol, posso arriscar em alguém do Juventude. Botafogo, Cruzeiro, Sport, Vitória, como a gente falou, metade dos jogos que fizeram tomaram gols, né? Então, Botafogo, eu tenho Hulk e Rony. Cruzeiro, né, jogando contra o Bragantino, não sei se vale. Sport, tem o Yuri Alberto. Vitória, eu tenho o Cano. Do outro lado, eu tenho o Juventude enfrentando o Mirassol. Não sei se dá para a gente pensar muito nesse quesito. E quando eu vou em participação em gol, e eu coloco duas participações em gol aqui, os que aparecem são Juventude, Fortaleza, Vasco, Ceará e Mirassol. Então, assim, resumindo, eu tenho bons times ali cedendo participação em gol de forma recorrente. Ó. Mirassol, todos os jogos cedeu participação em gol para atacante. Ceará, 75% dos jogos. Cruzeiro, 75% dos jogos. Juventude, Grêmio, Vasco, né, todos esses aqui cedendo. E os outros times, da metade desses jogos que aconteceram, também cederam. Então também estão numa recorrência média. Olhando aqui no Cartola e vendo mais ou menos o que faz sentido, na minha opinião, tá? Eu tenho um Flamengo aqui que eu acho que é muito forte para a rodada. Eu não acho que vai ser Michael e Plata. Eu acho que quem vai entrar aqui vai voltar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o dono da posição. Então eu acho o Bruno Henrique muito bom para a rodada. Podendo, inclusive, até pintar um Pedro. Mas o Pedro custa 22 cartoletas. Eu não sei se o Pedro entra, porque o Felipe Luiz ele demorou muito para colocar o Pedro. Então, acho que talvez o Pedro ainda não jogue esse jogo, porque eles estão querendo que o Pedro tenha uma sequência muito boa ali contra o Vasco. Mas é bom a gente ficar de olho para ver quais são as opções desse ataque do Flamengo. Eu acho que o Bruno Henrique volta e eu acho, na minha opinião, né, que dado a situação aí do jogo como um todo, se nada mudar, o Bruno Henrique para mim faz parte da minha base.
como eu falei para vocês, eu acho que é tempo de malvadão. E o Vasco, do outro lado, é um time frágil. Fora que o Bruno Henrique também é esse jogador bom na bola aérea, né? Tem todos esses pontos aqui. Vou deixar aqui, dependendo do desenrolar, a gente pode jogar ele para baixo, para cima, para ver o que acontece. Beleza? Isso aí é pro Flamengo. Aí eu tenho o Cano no Fluminense, eu tenho o Yuri Alberto no Corinthians, que pega realmente um time mais fraco. São Paulo e Santos eu não vou olhar muito. Bragantino e Cruzeiro, eu tenho até o Caio Jorge aqui, mas eu acho que o Bragantino vem jogando bem, então também vou pular. Aqui eu tenho o Galo, eu tenho o Hulk e o Rony, apesar de ser um jogo mais difícil. Aqui eu tenho o Ener Valencia, aqui eu tenho Eric Puga, aqui talvez eu tenha o Estevão. O que eu quero falar para vocês é que eu tenho muita opção para rodada, mas eu não tenho grandes unanimidades. Né? Então, se você for pegar aqui com relação a valor, eu acho que o Yuri Alberto, por exemplo, vale a pena, porque ele custa 12,50 e precisa de 8 para valorizar. Um gol dele em cima do esporte não é nada absurdo. Então, acho que vale a pena a gente pensar nele. Então, eu teria aqui, ó, vou elencar aqui, ó, Hulk, Yuri Alberto, Rony, o Estevão também acho que vale a pena. O Lúcio tá como provável aqui. Para mim seria o ideal. Eu vou colocar ele aqui junto com o Puga, porque eu acho que tem que ter um dos dois. E tem o Ener Valencia, que tá bem baratinho, né? Custando 7,77 em cima do Grêmio também. Acho que vale a gente prestar atenção nele. O Cano já apareceu aqui. Ó, Serna, Ademir, Baia. Beleza. Então, pessoal, os favoritos aqui para mim são esses aqui. Por que o Cano não apareceu? O Cano tá suspenso? Deixa eu ver o que. O Cano também tá num preço bom, né? Então é um jogador bom aí pra gente pensar. Então, ó, eu tenho esses jogadores aqui. Agora, pô, Pardal, quem você acha que tem que colocar e tal? Eu não faço ideia. Aí tem que esperar. Eu acho que ir aqui nessa base com Yuri Alberto e Bruno Henrique é bom, sabe? Eu acho que até, pô, você tem boas opções para rodada. Ah, eu quero colocar o Rony. Beleza, cara, tem o Rony. Tá com cartoleta? Pode colocar. Eu tô meio fudido aqui, né? Como eu falei pra vocês, tenho 22 cartoletas, mas até que ficou ok, né? 22 cartoletas aqui para 3 posições. No final das contas, a gente pode gastar 7 por posição. Mas eu não sei se vale colocar o Rony ou o Hulk, né? O Hulk não vem pontuando bem, é um jogo mais difícil. Talvez o jogo, a gente olhando aqui, esse jogo do Bahia talvez seja um jogo mais fácil. Esse jogo do Cano, né, também é um jogo teoricamente mais fácil. Lembrando que o Fluminense vem fazendo gols ali direto. Né, o Cano que não tem feito nada, né, tá ali uma draga absurda. Mas eu posso, por exemplo, colocar o Cano e aí meter o Bruno Henrique como reserva de luxo, né, para a gente ter esse ponto. Então dá para fazer alguma coisa. Ou eu coloco o Lúcio com o Cano de reserva de luxo. Então o ponto aqui é saber quem vai para o jogo ou não. Né? Lembrando que você tem ali um Ceará, como a gente viu lá, que vem tomando gol direto. Né? Então por isso que a gente está colocando esses jogadores. Então eu acho que fica um pouco em aberto. Eu acho que o Yuri Alberto vai estar muito escalado. Eu não sei quem vão ser os outros jogadores, assim, não faço ideia quem eles vão colocar. Talvez o Cano entre nesses mais escalados também. O Valência também entre. Então a gente tem boas opções aqui na rodada. Então, a princípio, pessoal, é isso aqui. Né? Então, assim, um time base para mim de 91 cartoletas. Sobram 34 cartoletas e aí vai muito do que você acha que é importante. Então, por exemplo, pô, eu vou priorizar a minha lateral. Né? Então, porra, eu quero botar o Bernabé. Beleza, botar o Bernabé, você tá com pouca cartoleta, mesmo você estando com 10, 15 cartoletas a mais, você teria 27 aqui, 27 a 32 cartoletas mais ou menos. É uma boa quantidade, acima de 10 para cada posição. Eu que tenho 17, eu já vou ter que dar uma equilibrada. Então eu não posso colocar o Bernabé aqui. Eu tenho que pensar bem qual é a posição que eu vou colocar. Então, por exemplo, posso botar um 12 do Capixaba? Posso, tenho que equilibrar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um 12 do Capixaba, vai valer a pena eu gastar pouco, né? Colocando aqui um Freitas, por exemplo,
colocando um Mikael, por exemplo. Então aqui, ó, já vale a pena para mim. Aí eu só tenho que ver essa questão de técnico, né? Porque o técnico até eu tenho um Abel, eu tenho um Felipe Luiz, que custa 12 e enfrenta um Vasco que eu acho que pode se dar bem. Eu tenho um Renato Gaúcho que custa 10, que está ali dentro da situação. Eu tenho um Roger Machado que custa 9, né? 9,87. Dois mais baratos, né, que eu tenho aqui para a rodada. É difícil a gente colocar um aqui, mas o Fábio Matias pode encaixar. Fábio Matias jogando em casa contra o Mirassol. Mirassol é um time que leva gol. O Juventude é um time que faz gol. Mirassol é um time que cede desarme. Então o Fábio Matias, o Juventude pode ganhar com relação a desarme. Então acho que pode ser um jogador interessante. Ou até mesmo o Rogério Ceni. O Ceni custa 7,80, precisa de 5 para valorizar, não é um nome ruim. Então, assim, posso economizar aqui, aí eu teria ali um atacante dentro daqueles atacantes que custam 8, né, que eu falei para vocês. Então, se você pegar aqui, ó, dos atacantes que custam 8, entraria o Lúcio Rodrigues, entraria o Cano, entraria o Valência. Então, teoricamente, é uma rodada que, por mais que tenha pouca cartoleta, dá para você colocar um meio-campo mais caro. E aí vai depender muito de quem vai para o ataque. Obviamente, falando, né, de um Bruno Henrique aqui. Tá, beleza? Tá bom, pessoal? Então, assim, a princípio, a base para mim do time acaba sendo essa, né? Yuri, Bruno Henrique, que eu acho que o Bruno Henrique volta. Alan Patrick, Arrascaeta, Arias, Ayrton Lucas, Léo Ortiz e Donelli. Tá? Então, para mim, essa base aí. Só vou dar uma dica para vocês. Quando eu falo que é tempo de malvadão, é tempo de Flamengo por dois motivos. O Flamengo ele possui o melhor índice ofensivo e o Flamengo ele possui o melhor índice defensivo. Ou seja, o Flamengo é um time que não vem tomando gols e não vem cedendo XG para o adversário. Os adversários não estão conseguindo finalizar contra o Flamengo. E da mesma forma, o Flamengo vem fazendo 2 gols de forma recorrente e ainda assim com o XG batendo acima de 1,5. Então, o Flamengo hoje no Campeonato Brasileiro, além de ser líder, é o time que mais produz ofensivamente e conquista gols e o time que mais, né, defensivamente se protege. Ou seja, o Flamengo tomou gol em 2 de 4 jogos, mas como eu falei, um gol do Vitória foi ali um acaso. Então o Flamengo, teoricamente, deveria ter 3 jogos sem tomar gol. E em todos eles o XG do adversário foi muito baixo. E o Vasco, apesar de você ter o Felipe Coutinho, apesar de você ter o Verratti em grande fase, o Vasco foi no Ceará e tomou lá 2, 3 gols. O Vasco vem para jogar no Maracanã contra um Flamengo que está bem melhor, que sabe marcar. Eu não acredito que o Vasco vá propor jogo, porque se propor jogo, acho que o Flamengo mete 2 ou 3. Então o Vasco vem para jogar mais defensiva e aí vai chamar o Flamengo mais para uma marcação alta, muito parecido com um jogo que foi Flamengo e Fluminense. Vai ficar muito a cargo do Vasco tentar os contra-ataques. Eu acho que aí o Felipe Luiz pode se organizar nisso. Então, ponham na tua cabeça que o Flamengo é um time que está forte defensivamente e ofensivamente e que a gente tem que considerar ele sim na escalação do seu time a partir de agora. Eu priorizei o Flamengo na minha escalação da rodada passada. O que deu errado é que os caras não jogaram. O Flamengo foi lá e meteu 6 e eu não tinha os jogadores que tinham metido 6. Se a gente tivesse a prévia da escalação, provavelmente teria colocado Plata, provavelmente teria colocado Michael, né, teria carregado de Flamengo, porque é um time que está bem, ofensivamente, defensivamente e taticamente fluindo. Beleza? Pessoal, o vídeo ficou com 1 minuto e 1 hora e 10, é um vídeo longo. Se você puder deixar o like, se puder compartilhar, puder comentar aqui. Aproveitei para fazer e antecipar logo, então você tem sexta inteira para ver o vídeo, sábado inteiro para ver o vídeo. Hoje é feriado, então, pô, tá tranquilo, né? Amanhã o mercado fecha 4 e pouca, dá tempo de você ver. Se tá viajando, bota ali no celular, vai ouvindo, bota na velocidade 2. Beleza? Espero que vocês gostem. Desculpa não estar aqui na semana passada, no meio de semana, mas como eu falei, era tempo de ficar com minha esposa, ficar ali cuidando dela. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Só notícia boa e boa sorte para todos vocês nessa rodada.